Olá, 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 queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo, mais um dia de estudo com o Reverendo Davidson. E olha, hoje eu tenho duas novidades. A primeira novidade é que a mamãe dele já está bem, graças a Deus. A mamãe dele já voltou, já está em casa. E aí vamos orar então pela recuperação dela em casa, né? Porque agora não vai ser assistida pelos filhos. E aí tem os medicamentos, aquela dinâmica que todos nós já conhecemos. Não podemos deixar de orar pela vida da mamãe dele, a Vadina. Olha só, temos mais uma outra novidade. Sabe qual é? É que hoje o reverendo Davidson completa mais um ano de vida. Hoje ele completa mais um ano de vida. Ele está completando só um pouquinho mais velho do que eu, 50 anos. Olha que legal, 50 anos. Que Deus continue abençoando a vida, né, do reverendo Davidson, que Deus continue sendo o amparo, o sustento, o fortalecimento do reverendo Davidson, que Deus continue se revelando através das escrituras, através dos estudos, para que ele continue sendo, olha, bênção nas mãos do Senhor para edificar e fortalecer a nossa vida. Depois nós vamos orar por ele. E aí, se você puder, não deixe de mandar uma mensagem para ele, você que tem um contato. Se você não tiver um contato, manda aqui no chat mesmo, porque ele vai ler e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Mas eu não posso deixar de orar, pedindo também pelos nossos amigos e irmãos que estão em trânsito, né? Uns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, alguns indo para os estudos, para que Deus também abençoe a eles como tem nos abençoado. Vamos orar então? Paizinho querido, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer porque, diante de muitos desafios, reconhecemos que o Senhor é conosco. Reconhecemos que o Senhor tem nos abençoado. Reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado e não podemos deixar de iniciar esta manhã agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará na nossa vida. Também, Senhor, que temos alguns outros motivos de gratidão, dos quais eu destaco a vida da nossa irmã, a mamãe do reverendo Davidson, que já foi liberada, já está em casa. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu cuidado para com ela, teu cuidado para com a saúde dela. Louvamos e bendizemos o teu nome, porque está em casa, porque está sendo assistida pelos seus filhos. Senhor Deus, pedimos que os medicamentos, os procedimentos que já foram deliberados aí pelos médicos, que de fato possa contribuir, Senhor, com a melhoria 100% ou 95% da saúde da nossa irmã. Obrigado, Senhor. Obrigado também porque hoje o reverendo Davidson completa mais um ano de vida. Ah, Deus, eu tenho certeza que ele é muito grato a Ti, porque ao longo desses anos ele tem vivido na Tua dependência e tem visto o Teu cuidado, tem visto o Teu amor, tem visto a Tua providência. Ah, Deus, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de ter amizade com o reverendo Davidson, de sermos abençoados pelo reverendo Davidson, de sermos ministrados por Ti através do reverendo Davidson. Deus, o nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão pela vida dele. E pedimos ao Senhor, abençoe em tudo aquilo que ele esteja necessitando. Abençoe, Senhor, poderosamente a sua vida. Abençoe os seus sonhos, abençoe os seus projetos, abençoe a sua esposa, abençoe a sua família. Muito obrigado pela amizade, muito obrigado pelo carinho que o reverendo Davidson tem conosco e nós também temos com ele. Abençoa, Pai, como o Senhor tem nos abençoado aqui em Aracruz. Até mais, é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bem, eu sei que é o aniversário do reverendo Davidson, mas eu não posso, assim, eh, ficar aqui, né, falando, 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 porque a estrela, depois de Jesus, é ele, né? Então eu vou sair de fininho e vou chamar aqui o Reverendo Davidson. Reverendo Davidson, bom dia! Parabéns para você nessa data Opa, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo bem, Reverendo Davidson?
Bom dia, apaixonada, bom dia a todos. A conexão está um pouco instável aqui, mas eu pude ouvir alguma coisa, né? Obrigado pelo parabéns, obrigado pelas orações. São 50 anos completados hoje, com a bênção de Deus, né? Geralmente, quando chegar ano que vem, né? Quando completar 51 anos, o pastorado só sempre acha que 51 é uma boa ideia, né? Eu acho que não é uma boa ideia, mas enfim, ele sempre pensa desse jeito. É, então, eu quero agradecer a todos, né, pelas orações, pela minha mãe. Quero agradecer também pela bênção de estar completando 50 anos hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça, nos dê, né, também o poder para estarmos continuando, né, a fazer a sua obra. Muito bem. Hoje, pastorada, só quero apresentar aqui os livros de um modo diferente. Eu vou estar colocando aqui em tela, né? Graças a Deus, os irmãos já estão vendo aí na tela. O link que eu costumo apresentar, aqueles que pedem, né? O link, com todas as minhas obras. Então, você tem aqui, né? Um mini resumo de quem eu sou, né? Acha aqui, ó, para você ver, né? E acompanhar. E você consegue ver também materiais gratuitos, né? O livro que eu tenho dado de graça é esse aqui, ó. Né? Aqui você pode pedir o livro Exegese do Antigo Testamento para curiosos. Então, se você gosta de estudar, de conhecer, né, a exegese, esse livro aqui é de graça. É só você fazer contato, tá legal? Você vai receber esse link aqui, ó. Esse link que você está vendo aqui. Você vai clicar aqui, ó. Tá vendo a mãozinha aqui, ó? Você vai clicar aqui ou então aqui para pedir gratuitamente o seu livro Exegese do Antigo Testamento para curiosos. Olha que bênção, né? E você pode conhecer tranquilamente esse livro aqui, de graça, em PDF para você. Um e-book muito importante, muito interessante também para a sua vida, para os seus estudos. E aqui nesse link você vai conhecer os meus livros, de modo geral, os meus cursos e as minhas redes sociais, tá legal? Então, olha só, eu já começo falando do livro que a gente está estudando. A gente está quase chegando no final, né, das nossas aulas aqui. Em busca da intimidade perdida, reconecte-se com Deus. Né? Você vai conhecer, então, esse livro aqui, ter um muito ampla, né, de como você vai resgatar a sua intimidade perdida com Deus, caso você tenha desviado da fé, ou então tenha entrado nessa vibe de desegrejamento, e o quanto isso tem trazido de malefícios para muitas pessoas, né? Mas aqui você pode se reconectar com Deus, caso essa tenha sido a sua experiência. Meus livros também, né? Aqui se refere a Eu Só Quero Melhorar Logo, que é o livro que eu fiz na a internação anterior da minha mãe no hospital. Eu tive a oportunidade de pesquisar ali, começar a escrever o livro ali e terminar aqui em casa, né? Graças a Deus a minha mãe já superou aquela situação anterior, teve uma outra internação agora, né? Isso acontece por outro motivo, mas Deus está conosco, Deus está nos abençoando. E aqui você pode ver lições de como você pode enfrentar a enfermidade de modo que seja mais fácil para você lidar e vencer e alcançar a Refuah Shilemá, que é a cura completa dada por Deus, tá? Livro bom também. Esse aqui é meu livro mais abrangente até agora, o livro Além do Sofrimento, quando eu comento sobre a vida de Jó. É bem interessante esse livro, tem tido muita saída, já está esgotado, mas você pode, por esse link aqui, ó, clicar aqui, ó, versão impressa, versão Kindle, e você então pode ler esse livro e ser abençoado por ele. É só você fazer encomenda por aqui. O meu livro Proteção Divina no Curso da Vida, o meu comentário palavra por palavra, versículo por versículo,
baseado no Salmo 91, né? Então, é uma bênção também. Aqui você pode escolher a versão impressa, e-book Kindle e um PDF também, caso você goste, né, de ler em PDF. Meus livros também, ó, Revelações Originais do Salmo 23. O Salmo 23 é inteiro comentado, versículo por versículo, palavra por palavra, né? Tem tido ainda muita saída hoje, tem tido uma procura muito grande, é uma benção, né? Então, versão impressa, Kindle e PDF também. A ética do casamento judaico. Aqui você vai ver tudo o que o casamento judaico nos fala, nos ensina, né, sobre como Deus vê o casamento, como que Deus vê as questões do casamento na época da Bíblia. É bem interessante. Esse livro aqui é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Você pode adquiri-lo também na versão impressa e e-book Kindle. Tá legal? Bem legal. Aqui o meu livro, A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada, é o livro de Nova Homilética, onde eu ensino a preparar sermões narrativos, tá legal? Imitando bem o jeito mesmo de Jesus pregar. Então, você consegue na versão impressa e e-book Kindle também, esse livro aqui que tem 400 páginas de puro conteúdo técnico, linguístico, homilético, para você ter sermões que vão alcançar muitas vidas também, né? Aqui, ó, Guardadas pelo Amor, livro para mulheres especificamente falando sobre proteção divina para mulheres. Então é bem interessante. Guardadas pelo Amor, um livro que vai impactar a sua vida e emocionar você que é mulher cristã e deseja, né, conhecer um pouco mais dessa verdade. Aqui, ó, meus livros também, Manual de Teologia da Oração, Antigo Testamento, como a Bíblia ensina a oração, como é que funciona isso. Então, esse aqui é um livro que você consegue em e-book. Não tem, ele não tem na versão impressa, só no e-book, em PDF. Então, faça, né, o contato aqui, pegue esse link aqui para você ter acesso aos meus materiais. Aqui, ó, Vitória nos Desafios da Vida, também um livraço. Nós já fizemos uma série de estudos aqui sobre ele. Você pode adquirir na versão impressa ou e-book Kindle. O Cheiro das Águas, o meu livro devocional, ó. Cheiro das Águas. Impresso e e-book Kindle também. Textos devocionais publicados na revista Vida Cristã. Ao longo de muitos anos, né? Você pode ser abençoado por esses textos devocionais aqui. Aqui é para quem gosta de comédia, né? Envolvendo cultura pop também. O Superigrejado e o Herege. Os Evangélicos segundo os Simpsons. Não é aquele desenho animado dos Simpsons, né? Ele é bastante comédia, ele é bem despojado até, né? Bastante blasfemo muitas vezes, né? Devido ao seu humor. Mas tem ali muitas referências aos evangélicos, aos gospels, né, americanos. Então, você vai conhecer aqui um pouco desse estudo que eu preparei baseado em dois e-books meus. Né? O primeiro e-book é Homer Simpson, meu herege favorito. É a primeira parte. E a segunda parte é o outro e-book meu também, baseado nos Simpsons, que é Ned Flanders, a questão do superigrejado, né? O Ned Flanders é que é o superigrejado chato. Então, eu comento sobre esses dois e-books aqui, juntei tudo num só, e é um livro bem interessante, na versão impressa e também na versão Kindle. A minha comédia, talvez a mais famosa, né? As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdir Criem. Eu criei esse personagem aqui, né? É um livro bem interessante, bem engraçado. Se você gosta de bom humor e o estudo bíblico também no final sobre a visão bíblica, sobre o apostolado moderno, você vai se impressionar com esse livro aqui. É uma comédia e um estudo bíblico ao mesmo tempo lá no final, né? Eu também tenho cursos, ó, para você que gosta de estudar a Bíblia, curso livre de teologia básica, você adquire aqui uma assinatura muito barata,
você vai fazer um curso básico de teologia comigo, tá bom? Aulas totalmente online, gravadas, é uma bênção, vai ser uma bênção para você. O meu curso de exegese bíblica também é muito requisitado, é uma bênção, muitos seminaristas estão estudando esse curso e aprendendo a fazer exegese bíblica de modo bem profissional, estudando a Bíblia como os profissionais estudam, é bem interessante. Tem também o curso Exegese e Exposição, Interpretação e Exposição Bíblica. Aqui você aprende tanto o conteúdo da exegese, que está aqui, quanto também aprende o sermão expositivo. Tá? Você vai aprender a preparar sermões expositivos. É um curso muito interessante também. Você paga aqui e aprende, né, com as aulas a como trabalhar no sermão expositivo e a exegese. Tem também o curso Panorama do Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, comentados um por um. Cada aula de 1 hora e meia, falando sobre os livros do Antigo Testamento, tá bom? Com aulas minhas e o pastor Idauro convidado também, dando aulas aqui sobre o panorama do Antigo. Bem interessante. Meus cursos, né? Eu tenho outro curso aqui, a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Mesmo sem saber hebraico, você vai conhecer tudo que o Antigo Testamento fala sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. É bem interessante, você se interessa por esse assunto também, né? Aqui, introdução ao estudo do Apocalipse, que eu inclusive dei aqui, né, que é a logomarca da Igreja de Aracruz. Foi uma série de estudos que eu apresentei junto com o pastor Aderson. Você pode ter agora em formato curso, tá legal? É bem interessante esse material também. E aqui as minhas redes sociais, né? O meu e-mail, aqui o site da Editora Contextualizar, que eu sou dono, meus contatos de WhatsApp, não é? Aqui, ó, aqui você e aqui embaixo você vê, né, o meu canal do YouTube, o podcast Exegese e Exposição, Facebook, Instagram e o antigo Twitter, hoje atual X, não é? Então é bem interessante você conhecer o meu material, tem muito material gratuito, inclusive no site da Editora Contextualizar, você encontra também outros e-books gratuitos, tá legal? Então, esses são os livros que eu queria indicar para você em nosso momento literário. E agora voltamos aqui para o que realmente nos interessa hoje. Estamos aqui falando agora sobre, retomando os estudos sobre o meu livro, né, Em Busca da Intimidade Perdida. Você pode solicitar gratuitamente esse PDF aqui com um resumo do livro. E na aula passada, nós terminamos aqui, né, sobre alguns tópicos. Né? Falamos aqui sobre a simbologia das cordas humanas, que a Bíblia se refere, né? Deus se mostrando acessível ao ser humano, ainda que tenha se distanciado de Deus. Falamos também sobre o amor de Deus, que exige uma resposta a essa busca de Deus por nós, esse desejo de uma interação conosco. E falamos também, né, terminamos falando aqui sobre o perigo da insensibilidade espiritual. Falamos aqui de como é importante a gente saber que Jesus está batendo a porta daqueles que dizem já pertencer a ele. No caso aqui, a igreja de Laodiceia, né, que não percebeu, inclusive, a sua própria ausência. Então, é uma tragédia quando a igreja, que se diz cristã, está tão desconectada de Cristo que quando Cristo se mantém ausente da igreja, a igreja nem percebe a sua ausência. É terrível isso, né? Então, uma igreja pode sim se considerar cristã, mas deixar Cristo de fora, e, embora essa igreja se considere cristã, ela na prática, de fato, não opera como uma igreja cristã, porque, claro, se não tem Cristo, a igreja não é cristã, não é? Nós estudamos aqui bastante na aula passada sobre o texto de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, né? A gente esgotou aqui ó, o comentário sobre esse texto, sobre essa passagem bíblica.
Hoje vamos retomar aqui do tópico 10, tá bom? Você pode pedir aí ao pastor Aderson, ele vai te enviar o PDF para você retomar aqui os seus estudos conosco. Nesse tópico 10, vamos falar hoje sobre não podemos ignorar o chamado de Deus, tá? Então, se Deus está nos chamando, é perigoso quando ignoramos esse chamado que Deus faz por nós, né, para nós. Então, olha só o que o tópico diz aqui sobre esse capítulo, né? Deus continua atraindo, chamando e esperando a nossa resposta. Então, Deus está nos atraindo com laços de amor e aguardando a resposta dessa atração que Ele já está exercendo a nós, que um dia tivemos uma intimidade com Ele e acabamos nos desconectando dessa intimidade com o Pai, não é? Então, Ele está continuamente nos atraindo para os seus laços de amor paternos, né? Onde nós estamos, então, sendo alvo desse amor divino. Então, ó, somente aqueles que buscam intimidade com Ele conhecem os seus segredos. E tem um texto aqui, né? De Amós, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler para você, para que você possa compreender o que o texto diz. Aqui na versão Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, é claro, você não precisa ser profeta ou profetisa para que você tenha intimidade com Deus. Mas, naturalmente, o profeta, para poder exercer o seu exercício profético, né, para poder colocar em prática o exercício profético, ele precisa estar em dia com a sua intimidade com Deus. É também uma tragédia quando um profeta perde a conexão com Deus e ainda assim quer inventar história, quer profetizar como se Deus estivesse usando o profeta, mas Deus não está mais com ele. Esse então é um falso profeta, não é? É um profeta que está profetizando mentiras, que ele está tentando levar vantagem com algum tipo de situação que ele próprio está criando ali, fazendo uma profecia falsa. Mas para aquele profeta que é verdadeiro, é o profeta que tem intimidade com Deus e que busca esse conhecimento, essa bênção, esse profeta, por já ter intimidade com Deus, ele recebe então as bênçãos e o galardão de conhecer os mistérios daquilo que Deus tem feito na história. O próprio profeta Amós, você tem o profeta Abacuque, tem tantos profetas que receberam o direcionamento de Deus, apesar do distanciamento do povo de Israel sobre as coisas de Deus. Então é muito importante você entender aqui que aqueles que buscam intimidade com Deus conhecem os seus segredos, porque Deus revela segredos àqueles que estão conectados com Ele, seja profeta, seja não profeta, mas você precisa estar conectado com Deus. É isso que faz toda a diferença, inclusive, para você conhecer os segredos e o modo de Deus agir no mundo. E Deus vai revelando para você também. Mas, é claro, para poder se reconectar com Deus, existe um preço para a busca dessa intimidade com o Senhor. É o que veremos aqui no tópico número 11, da página 7 do nosso PDF, né, do nosso resumo. Então, o tópico 11, o capítulo 11 do livro, fala sobre o preço da intimidade com Deus, tá? Então, os profetas do passado conheciam os propósitos de Deus, mas enfrentaram desertos e rejeição do próprio Deus, né? Por quê? Porque a rejeição, aliás, não de Deus, mas a rejeição do povo. Por que que eles enfrentaram desertos e rejeição do povo? Porque eles tinham uma palavra dada por Deus que não agradou o coração das pessoas. Então, o mais importante aqui, o profeta saber disso, o mais importante é agradar ao próprio Deus,
que chamou o profeta, que cuida do profeta e que exerce a autoridade sobre a vida do profeta. Esse chamado, né, que o profeta tem sobre as coisas de Deus pode fazer com que o profeta seja rejeitado por um povo que não quer saber das coisas de Deus. Isso aconteceu com Jeremias, principalmente, mas até mesmo com Isaías também, né? Que era um profeta que começou de modo palaciano e depois teve que profetizar fora dos palácios após a morte do seu primo, o rei Josias, né? Aliás, o rei Uzias. Então é muito interessante você perceber o quanto o profeta ele paga um preço muitas vezes alto. Jeremias quase morre devido à sua rejeição, né, pelo povo. Ele foi inclusive jogado numa cisterna para morrer ali em condições insalubres, condições terríveis. É uma coisa muito ruim quando o profeta paga esse preço alto, mas é um preço que muitas vezes o profeta precisa pagar, né? É o preço da intimidade com Deus. Você vê também o próprio José do Egito, que paga o preço pela intimidade. Depois Deus restaura, Deus abençoa, mas teve um preço a ser pago. O que falta são exemplos da Bíblia, né? O livro de Jó fala sobre isso, o preço alto da intimidade com Deus. Você tem também Daniel na cova dos leões, os seus amigos na fornalha ardente. Enfim, né? Você vê muita coisa que muitas vezes é um preço alto que se paga, mas no final vale a pena, mesmo que o preço seja alto, no final vale a pena, é Deus nos abençoando, é Deus cuidando de nós, é nos preservando, mesmo em meio às lutas da vida, né? Então, os profetas do passado conheciam os propósitos de Deus, os segredos de Deus, né? Mas enfrentaram desertos e rejeição do povo. Então, vem aqui outro detalhe, ó. Quem deseja comunhão com Deus deve estar disposto a se afastar das distrações do mundo e viver conforme a sua vontade. Tá? Então, tem as distrações que envolvem busca de dinheiro, né? Busca de um lugar ao sol, busca de um conforto para a família, a cura de uma doença física, uma situação financeira que precisa de reforço. Tudo isso é legítimo, mas pode acontecer disso se tornar uma distração. Principalmente as distrações, né? Que são muito comuns hoje, que é o uso do celular, a internet. Aí tem muita gente ainda que lida com a televisão, distrai ainda com a televisão, né, com novela, filme, tudo isso. Mas hoje é mais o celular, a internet, ficar vendo bobagem, né, na sua telinha lá do celular, no tablet, perde tempo, na verdade, né? Então, essas distrações podem afastar o seu coração de Deus. Então é preciso você se reconectar com o Senhor. Você precisa ter novamente restaurado o bom gosto de ler a Bíblia todos os dias, de orar, falar com Deus, né? Isso é essencial para você manter a sua fé cristã viva. Sem isso, você não consegue se manter em dia na sua conexão com Deus. Então, aprenda a ter essa disciplina na sua vida diária. Se afastar de tudo aquilo que distrai você e até que te leva a cometer pecados, né? Muitas vezes acontece. Se te distrai ou se te leva a cometer pecados, tem que se afastar, para que você possa então se reconectar com Deus, tá? Isso é algo essencial para a nossa fé. Então, quem deseja comunhão com Deus deve estar disposto a se afastar das distrações que o mundo oferece e buscar viver conforme a sua vontade, tá bom? Seja distrações aparentemente inocentes, aparentemente tranquilas, sejam distrações mais sérias, né? Como um pecado mesmo, mais sério, que você acaba cometendo, e isso vai te afastando automaticamente de Deus, tá bom?
uma questão da escolha que você faz. Se você escolhe se afastar de Deus, você vai colher o tipo de problema, né, decorrente dessa má escolha da sua vida. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Temos também exemplos de intimidade com Deus ao longo da Bíblia, tá? E você vai ver aqui esses exemplos, ó. Eu printei aqui alguns personagens, né? Oséias, o profeta Oséias, olha só. Olha o preço que ele pagou, né, pela intimidade. Ele casou-se com a prostituta por ordem de Deus, simbolizando a rebeldia de Israel e o perdão divino. Então, veja o quanto Oséias foi chamado por Deus para pagar esse preço alto pela intimidade com o Senhor, de casar-se com uma mulher que tinha má fama, tinha péssima conduta social, inclusive, né? Trazendo, inclusive, problemas espirituais e vergonha para o profeta Oséias. Veja, um profeta de Deus, chamado por Deus, com toda a intimidade com Deus, mas ele teve, por ordem divina, né, ele teve que se casar com a mulher nessas condições. Para quê? Para que houvesse um símbolo da rebeldia de Israel e da idolatria de Israel. E também a demonstração da disposição divina em perdoar. Tá? Então, a rebeldia de Israel é concretizada através dos seus atos de idolatria e de mistura, não é? Mistura com a religião pagã, com a religião judaica, todo esse sincretismo que também é muito comum hoje em dia. O sincretismo quer dizer o quê? Uma mistura de elementos de várias religiões. Então, eles estavam lá adorando a deuses pagãos e também adorando a Jeová, não é? Adorando a Deus junto. E isso, claro, estava causando asco ao coração de Deus, não é? Porque tudo isso é uma rebelião, tudo isso é uma rebeldia. Isso é pecado perante Deus, não é? Mas Deus estava disposto a perdoar, caso houvesse arrependimento. E o arrependimento, é claro, da nação inteira precisa ser sincero, não é? Então, Deus estava guiando o povo diante de uma situação de pecado e estava avisando, ó, eu vou trazer problema, vou trazer juízo, a lei fala que vou trazer juízo, e ninguém estava dando bola, né? Ninguém estava prestando atenção. Então, os profetas foram levantados por Deus para, de fato, estar trazendo à lume a palavra da nação, tá? E Osés pagou o preço caro por isso também, tendo que enfrentar a vergonha pública de uma sociedade patriarcal e o profeta, homem de Deus, eles teve que enfrentar a vergonha pública para poder demonstrar, né, com a sua situação de vida familiar, como que estava a situação espiritual do povo perante Deus. E tudo isso, né, o Senhor estava usando, então, o profeta e essa parte da biografia do profeta para, de fato, trazer a sua mensagem. Outro personagem, exemplo bíblico também, de intimidade com Deus, é Noé. Pagou um preço altíssimo também pela sua intimidade com Deus, né? Aliás, a intimidade com Deus era tanta, né, que o nome Noé, em hebraico, é Noar.
tá? Noah, que se refere. E esse nome Noé tem duas consoantes em hebraico. A consoante Nu, que é o equivalente ao nosso N, e é a consoante Ret, que é o equivalente a um H nosso, mais pronunciado, né, tão forte como se fosse um RR. Né? É a Ret, é a consoante. E a palavra graça em hebraico é ren, tá? Que é o contrário das letras de Noé. Né? Ret. E a palavra ren, que é graça, começa e termina com o nun. Fato, Noé significa isso. Essa alegria da graça de Deus revelada, no caso aqui de Noé, livrando ele e a sua família do dilúvio. Não é? É a graça de Deus revelada no dilúvio, na história do dilúvio. Então, olha que interessante, né? Noé, um homem justo, que tinha intimidade com Deus e recebeu a revelação do dilúvio. Oi, meu amigo. Oscilou aqui. Oscilou. Queridos, o reverendo Davidson tá com problema lá na live dele, na conexão dele, né? Vamos ver se a gente consegue. Ele achou reno diante de Ô, reverendo graça. Davidson, Oi, diga. meu amigo, ficou um tempinho aí fora. Aí, se você pudesse voltar um pouquinho, você estava falando de Noé, né? Falando que o nome dele significa alegria da graça de Deus revelada no dilúvio. Aí, a partir daí, parou. Se você puder dar continuidade, eu te agradeço, tá bom? Então, pastor Anderson, não sei se você está me ouvindo, mas eu não consegui te ouvir bem. Houve aqui um problema de internet aqui, de conexão. Você pode repetir o que você pediu? Tá. Você está me ouvindo agora, amigo? Agora eu estou, pode falar. Certo. A gente só conseguiu ouvir quando você dá o significado do nome de Noé, que no caso é a alegria da graça de Deus revelada no dilúvio. A partir Noé daí, é a palavra graça espelhada. é, a partir daí, oscilou. Se o irmão puder dar continuidade a partir daí, eu agradeço. Perfeito, então. Então, eu expliquei, né, que Noé é a palavra graça espelhada, tá? Primeiro, as letras, né, em hebraico estão espelhadas, do nome Noé até a palavra graça, ren, em hebraico. Então, eu expliquei aqui que Noé pagou um preço alto também pela sua intimidade com Deus. Né? Ele era um homem justo, que andava com Deus, e recebeu a revelação do dilúvio para poder ser salvo. Agora, você percebe que Deus salvou Noé e toda a sua família, além dos animais também, né, que ele havia criado lá, o casal de cada animal. Por que Deus salvou a família de Noé? Porque, é claro, né, Deus poderia até ter destruído tudo e recriado do zero e ter mantido apenas Noé vivo, né? Mas Deus não fez assim. Embora o texto bíblico não diga que a esposa de Noé achou graça diante de Deus, ou que os filhos de Noé e suas esposas também acharam graça diante de Deus, o texto só diz que Noé que achou graça, e não o restante, né? Mas mesmo assim, por amor a Noé, e amor à criação de Deus também, né, pela humanidade, Deus manda o dilúvio preservando Noé e toda a sua família. Preservando para quê? Para que, de fato, a humanidade seja preservada e em honra a essa aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio, né? De nunca mais destruir também a terra pelas águas. Entende? Então, é uma questão muito importante você entender que a conexão que Noé tinha com Deus
salvou não apenas ele, salvou toda a sua família, salvou parte da criação também, os animais, e salvou a cada um de nós também, a própria humanidade, porque a partir de Noé, nós somos descendentes diretos de Noé, toda a humanidade, né? E de modo indireto lá de Adão, né? Porque era para todo mundo ser destruído aqui. Deus só manteve Noé e sua família. A partir dessa linhagem aqui de Noé, que o mundo continuou. Nós, inclusive, né, sendo é, um espelho também, né, dessa linhagem de Noé, lá na época do dilúvio, tá? Então, falamos aqui de Oséias, o preço alto que ele pagou pela intimidade com Deus. Falamos de Noé, o preço alto que ele pagou também, mas sendo preservado no dilúvio, tá? Enfrentando zombaria, enfrentando trabalho pesado de construção da arca, segundo especificamente o que Deus mandou fazer, não é? E temos ainda a figura de Abraão, o pai da fé, né? Abraão, o pai da fé judaico-cristã. Abraão, né, saiu da sua terra, obedecendo a Deus e foi chamado o pai da fé. Avram, né, Abrão, que era o nome dele antigo, pai dos caldeus, como ele era conhecido, ele passa então a ter o seu nome modificado. E lá em Gênesis 17, tanto ele quanto Sara recebem o nome alterado, é o mesmo nome, só que é alterado, né? E Abrão, então, vira Abraão, e Saraí vira Saraia, vira Sara, né? E é interessante que o tetragrama sagrado, ele tem 4 letras, né? Na verdade, uma letra repetida, então ficam 3 letras no total. É, 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 é o tetragrama sagrado, é Yud, Re, Vav, Re, tá? Yud, Re, Vav, Re. A letra Re se repete 2 vezes no nome hebraico. Aí o que acontece? Essas 2 letras Re, que são repetidas, são as letras que foram acrescentadas no nome Abraão e Sara. O nome antigo de Abrão e Saraí, quando acrescenta a letra Re do nome de Deus, vira Abraão, ou Avraham, né, em hebraico, e Sara, também com a letra Re, que é uma espécie de partícula divina no nome divino, acrescentado aos nomes de Abraão e Sara, colocando linguisticamente no nome deles a aliança que o próprio Deus fez com os dois, com o casal. Tá? Então, essa aliança também é marcada linguisticamente pela partícula do nome divino, que é a letra Rei, que se repete 2 vezes no nome do tetragrama sagrado, ele é acrescentado aos nomes de Abraão e Sara, um para cada um. Veja que interessante, né? Então, Abraão saiu da sua terra obedecendo a Deus. Ele saiu lá no começo com o seu pai Terá, saíram lá de Ur dos Caldeus, foram parar em Padã Arã, e lá em Arã, então, Terá morre. Abraão, ele é, então, chamado por Deus para ser o novo patriarca, já que era o primogênito ali, né? E então, a partir dessa experiência em Padã Arã, Abraão, então, segue para uma terra que Deus iria mostrar, que é a terra de Canaã. Ele, então, vai caminhando segundo o direcionamento que Deus estava dando a ele, não é? Ele é o pai da fé, porque ele ouviu pela primeira vez um Deus falar com ele. Se for verdade a tradição rabínica de que Abraão, que Terá era um fabricante de deuses pagãos, e que Abraão também foi criado, né, nessa família pagã e construtores de deuses falsos, né? Nenhum daqueles deuses falava com ninguém. Mas pela primeira vez, Abraão ouve a voz de um Deus que não era representado por nenhuma figura, por nenhuma estátua, por nada. Ele ouve a voz e decide atender e obedecer essa voz, né? Então, por isso que ele é o pai da fé, porque ele foi o primeiro a ter uma fé em Deus tão grande
a ponto dele ouvir a voz de Deus pela primeira vez, numa época que ninguém ouvia nenhum Deus falar. Deus ouve, Abraão ouve, acredita e obedece a essa voz, né? Esse é o pai da fé. Claro, Abraão vem de Ave, né? Em hebraico aqui é pai. É o pai exaltado, porque ele é o pai da fé, tá bom? Moisés é outro personagem bíblico, em hebraico, Moshe, né? Moisés é um personagem bíblico muito interessante, também pagou um preço alto quando redescobriu a sua origem e se reconectou com Deus, né? Moisés não tomava decisões sem Deus e falava com ele face a face. Como você pode ver aqui nos textos, né? Tem aqui Êxodo 24, versículos 1 e 2, e ainda Êxodo 33, versículo 11. Vou ler para você aqui, ó. Primeiro, Êxodo 24, versículos 1 e 2, sobre Moisés, né? Assim está na versão Nova Almeida atualizada. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, e nem o povo subirá com ele. Aliás, nesse texto aqui, né, nesse contexto, o povo estava tremendo de medo de Deus. Depois que Deus enviou a lei, depois que Deus, né, deu os 10 mandamentos, o monte fumegando, trovões direto, né, o povo estava com medo. Moisés é que tinha coragem de entrar na nuvem espessa, na tenda da congregação, em todo aquele todo o poder de Deus revelado, né, de modo tão santo e tão grandioso. O povo tinha medo, mas Moisés entrava na presença de Deus. E agora, Êxodo capítulo 33, versículo 11, a gente lê aqui, ó, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Tá legal? Então, Josué teve também a sua parte na revelação divina. Ele aprendeu com Moisés, não é? E depois também Josué teve o seu tempo, teve o seu chamado, e Deus usou muito Josué também depois. Aliás, Josué em hebraico é Yehoshua, e Jesus em hebraico é Yeshua. É o mesmo nome em hebraico, só que Yehoshua é uma forma mais formal, né, de chamar, e Yeshua é o nome mais íntimo, né, de se falar Josué. E tanto Josué quanto Jesus significam Deus salva, e Yahvé salva, é Salvador, não é? Então, no contexto de Josué, Yahvé ou Yahweh, né, é Salvador do povo de Israel na situação lá do Egito e na chegada a Canaã, a libertação do povo, dos povos pagãos, dos povos cananeus que habitavam Canaã naquele período. E Josué foi esse homem de Deus, né, que o próprio Deus usou, assim como Moisés também, para conduzir o povo finalmente a Canaã, a terra prometida, né? E você tem agora em Jesus a salvação mais ampla, a salvação estendida a toda a humanidade e a salvação no seu aspecto mais sublime, né, que é o aspecto espiritual, a salvação espiritual, tá? Então, para a gente fechar aqui, eu vou falar aqui o tópico 13, para a gente fechar hoje, né, e na próxima aula a gente continua. No tópico 13 a gente vê aqui, ó, Deus faz dos seus servos amigos. Tá? Então, Deus nos enxerga como filhos, como amigos, como aqueles que, assim como Moisés, tinham interesse, tinham desejo de estar em plena intimidade com Deus. Veja o que diz aqui em João capítulo 15, versículo 15, que o próprio Jesus fala isso, né? João 15, versículo 15, é um texto conhecido nosso, eu vou ler para você aqui, na versão novamente atualizada também. João 15, versículo 15 diz o seguinte: já não chamo vocês de servos,
porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então Jesus tratava os seus discípulos como amigos, e não apenas como servos, né? E nós também somos inseridos nesse nível de intimidade. E Jesus é aquele que possibilita a nossa intimidade com Deus ter sido restaurada. Porque se não fosse Jesus o seu sacrifício na cruz, nós ainda seríamos inimigos de Deus. Não teríamos a nossa intimidade com Ele restaurada, reconectada. É Cristo que possibilitou essa bênção que é a nossa maior necessidade nesse mundo. É estarmos conectados com Deus. Temos novamente essa reconexão com o Senhor. Tá legal? Então, os que têm intimidade com Deus deixam de ser apenas servos e tornam-se amigos do Senhor, como Abraão foi amigo de Deus, como tantos personagens do passado, né? Nós também hoje podemos replicar essa amizade com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, pela obra de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Tá legal? Muito bem, apaixonado, é só, vamos ficando por aqui. E agora a palavra está contigo para o término do nosso trabalho de hoje. Joia, joia, joia. Queremos agradecer o reverendo Davidson, que, né, hoje trouxe um estudo muito profundo, muito interessante e, ao mesmo tempo, muito importante. Eu até fiquei aqui anotando, né? Anotando algumas coisas. Por quê? Porque nos dias de hoje, muito se fala... Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Muito se fala a busca pela intimidade com Deus, há um desafio pela busca pela intimidade com Deus e, por muitas das vezes, as pessoas pensam que é algo assim muito simples, né? Eu começo a buscar hoje, eu começo a orar, eu começo a meditar e amanhã eu já estou íntimo de Deus. E nada mais do que isso. Só que quando através do estudo de hoje, nós vamos percebendo que é mais profundo do que nós imaginamos, porque essa busca pela intimidade com Deus, ela vem também nos desafiando a romper com algumas coisas quando é necessário. É isso mesmo, Reverendo Davis, foi isso mesmo que... O povo hoje tem uma pressa tão grande para tudo, né? Porque apertando, né, clicando no negócio ali do celular, resolve muita coisa, né? O povo acha que a intimidade com Deus também se resolve aqui. Assim, né? Você faz uma oração hoje, aí no segundo seguinte você já está lá recebendo revelações, né? Deus já está mostrando para você o que vai fazer no futuro. Né? Aí o povo quer intimidade instantânea. Meu filho, instantânea é só farinha láctea, entendeu? Então, se você quer intimidade com Deus, tem que pagar o preço de tempo para isso. Você vai conviver com Ele, né? A minha mãe sempre me disse que a minha avó falava para ela, ensinou para ela que você quer conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Por quê? Você tem que conviver com essa pessoa. Até terminar 1 quilo de sal, né, na comida lá, demora um tempão. Então, você tem que conviver muito tempo com a pessoa para poder conhecê-la. A mesma coisa com Deus. Você quer conviver com Deus, você quer intimidade com Ele, quer conhecer a Deus de modo pessoal, de modo íntimo, você precisa ter tempo de qualidade com Ele. Envolve anos, muitas vezes, de relacionamento com Deus, tendo oração, tendo palavra, enfim, fazendo a obra de Deus, né? Isso requer tempo. Não dá para ter intimidade com Deus instantânea. Não é assim que funciona. Entendeu? Atalhos sempre vão te afastar de Deus. Joia, 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 joia. E aí, olha só que interessante, né? Toda vez que o reverendo Davis entra, a gente vai meio que aprofundando mais um pouco, né? Então, eu consegui perceber o seguinte: o primeiro passo, ou o primeira ideia, a primeira certeza, vou colocar, acho que a expressão correta é essa. A primeira certeza de quem quer ter intimidade com Deus é que ela vai precisar dedicar um tempo
para andar com Deus, um tempo para estar próximo de Deus, né? E aí vai acabar culminando, e eu queria que o reverendo Davidson pudesse se aprofundar um pouco mais, porque ele comentou a respeito de alguns homens, como Oséias, Noé, Abraão, Moisés, que passaram esse tempo andando com Deus, esse tempo ouvindo Deus, esse tempo conversando com Deus e, num determinado momento, eu não sei se eu vou usar a expressão correta, tá, reverendo Davidson? Aí fique à vontade para me corrigir. Deus começou a fazer algumas exigências a eles no que diz respeito à manutenção dessa intimidade que já tinha sido gerada por conta do tempo de caminhada. Fala para gente, por gentileza. Sim, né? Em geral, as alianças de Deus, tinha dois tipos de aliança no mundo antigo, né? No mundo do Antigo Testamento. No, se chama tecnicamente de Antigo Oriente Próximo. Então, tinha uma aliança condicional e uma aliança incondicional, tá? Algumas alianças que Deus fez eram condicionais. Outras alianças eram incondicionais, ou seja, era só Deus que colocava ali os termos e ele próprio que fazia, né, os termos da aliança, ele que garantia a aliança funcionando. Mas mesmo essas alianças incondicionais, que unilaterais, feitas unicamente por Deus, né, não tinham uma condição diretamente associada à aliança, mas ainda assim tinha um tipo de valorização que o povo tinha que dar para a aliança que Deus estava afirmando com o povo de Israel, no caso, né? Então, assim, quem garante a aliança é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é interessado em manter a aliança com a nação de Israel, então ele mantém. Ele manteve e mantém até hoje a aliança com Israel. Agora, a obediência ou desobediência do povo de Israel vai dar o tipo de condição mais dura ou mais favorável, no modo como Deus vai manter-se fiel à aliança que ele fez. Então, as exigências, como você disse, elas são reais. Deus, durante o tempo, fala: olha, vocês não estão valorizando a aliança. Vou começar a pesar a mão agora aqui para ver se vocês acordam, né? Então, o próprio Deus vai trazendo o povo de Israel na rédea curta, para fazer com que Israel se consertasse com ele e se mantivesse em aliança com ele. Né? É como um povo rebelde, filhos rebeldes, que Deus vai ter que de vez em quando dar um corretivo lá para poder fazer com que o povo esteja se reconectando com ele, né, na sua aliança. E com esses personagens da Bíblia, né, com esses líderes que Deus chamou, Deus também exemplificou, dando a eles também situações em que eles tinham que valorizar a aliança a ponto de pagar um preço. Porque se você não paga nada, a graça se torna barata. A graça é de graça, mas não é barata. A graça tem um preço alto a se pagar. Primeiro de Jesus, pagou um preço altíssimo pela graça, para resgatar cada um de nós, né? E também nós temos que pagar um preço de santificação para que a graça esteja operante na nossa vida espiritual ao longo da caminhada, ao longo da nossa caminhada de fé, né? Então é isso, você tem que aprender a sempre valorizar a graça de Deus e a aliança que Deus tem contigo na sua vida, para que você não perca essa conexão com o Senhor. Tem que abrir o microfone, pastor Aderson. Puxa, só observando aqui, né, esse trechinho aqui da aula de hoje, a gente pode perceber que tem muita gente que está equivocada no que diz respeito à intimidade com Deus e no que diz respeito ao preço que o próprio Deus exige pela manutenção dessa aliança. Deus não aceita qualquer tipo de aliança, Deus não aceita, é, no nosso caso, seres humanos, né, qualquer tipo de atitude em resposta à aliança. Não, não. Ele tem critérios específicos que a própria palavra de Deus já nos apresenta,
já coloca para a gente, né? O reverendo Davis até citou a questão da santificação, né? Então, são critérios justos e, ao mesmo tempo, que precisam ser considerados por todos aqueles, por todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus. Muito bacana, muito bacana. Rapaz, eu acho que isso aqui dá um pano para manga e dá 3 meses de reflexão bíblica. Pois é, né? É um estudo bem amplo, né? E bem prático também, né? Muito essencial, né? Para a nossa vida no dia a dia, né? Na nossa vida espiritual. Então é isso, acho que fechamos por hoje. Então, se Deus quiser, na próxima semana a gente retoma até onde paramos aqui com o nosso estudo bíblico. Joia, verdade, verdade. Irmãos, quero agradecer os que passaram por aqui. Alguns nem sinalizaram ali. Eu não fico preocupado, porque eu já percebi que ficar olhando ali para o contador de pessoas que ali estão, nem sempre isso é correto, porque às vezes as pessoas estão conectadas, mas só daquela telinha que passa, né? Quando a gente olha lá o Facebook, você tem É, como assistir sem necessariamente entrar no link, né? vai ouvindo também, né? Vai vendo. Exatamente. Então, eu quero agradecer, quero também pedir aos amados irmãos que estejam compartilhando esse link, que hoje também o estudo foi muito profundo. E não esqueça de, no dia de hoje, você separar um tempo para agradecer a Deus pela vida do reverendo Davidson, que completou mais um ano de vida, ou melhor, completa mais um ano de vida no dia de hoje, e agradecer também por sua mamãe, que já está em casa, né, já recebeu E, alta, agora vai estar tendo os cuidados aí e o amor dos próprios filhos. completei 50 anos hoje, né? Completo hoje 50 anos. Ano que vem, o pastorado só vai dizer que é o melhor ano da minha vida, que vai ser o ano da boa ideia, né? Segundo ele. Daí eu tô fora dessa ideia, né? Essa ideia para mim não é boa, não. Mas, Não, mas né? essa ideia tá embasada na palavra, é uma outra boa É, ideia. é. Para quem está perdido aqui na casa do pai, né? 51 é aquela propaganda, né? Da caninha 51. Eu tô fora disso, né? Apaixonado eu gosto, mas eu não sou chegado, não. Não, não gosto não, não gosto não. É, Eu gosto de beber água cristalina, como bebi. água, água, beba água. Isso Né? aí. Isso aí. Amigo reverendo Davis, eu venho pedir ao amado irmão, já oramos por ti, né? Hoje pela manhã, agradecendo a Deus Amém. por sua vida, por mais um ano de vida. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e, ao final, por gentileza, esteja também orando por nós. Pode ser? Amém. Minha consideração final é só mesmo você fazer contato e pedir o link com os meus livros, cursos, eu mando para você, como eu mostrei aqui, né? Como é que é o site, né? Que você vai ter acesso pelo link, tá bom? No começo da aula, você pode resgatar lá e ver como é que é. Todo o meu material está lá, você pode adquirir em formato e-book, em formato impresso, quando é livro, quando é curso, você pode comprar ali direto e é baratinho os meus cursos. Vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Vamos lá, então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de ter mais um estudo bíblico, mais um direcionamento do Senhor, mais uma bênção. Eu te agradeço, Pai, pela minha mãe, que já está de volta à sua casa, já está se recuperando bem, renovando as forças. Cuida dela, cuida da minha família, cuida dos enfermos também, da tua casa, dos nossos irmãos em Cristo que lutam com a enfermidade, dá a tua bênção a cada um deles também. Agradeço a Ti pelos meus 50 anos hoje, pelo tempo que o Senhor tem me preservado e me abençoado aqui na terra, que esse ministério que o Senhor me chamou aos 13 anos de idade, que eu possa, ó Pai, ser achado, aprovado por Ti, e que eu seja, ó Pai, ainda abençoado por Ti para completar esse legado, esse chamado que o Senhor me deu. Então, eu te agradeço pelos meus 50 anos, peço a Ti saúde e bênção para mim, para minha família, para o pastorado, para a igreja de Aracruz e a sua família também. Que o Senhor abençoe a todos nós no dia de hoje. Eu te peço isso em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém.
Amém, queridos. Retornamos, certeza, assim permitir, na próxima quarta-feira, com o reverendo Davidson, para continuar o nosso estudo. Olha, se eu fosse você, fazer 2 movimentos. Movimento número 1, pegasse o link e já compartilhava já com outras pessoas, com outros amigos, para que eles pudessem ser abençoados. E não perca o próximo estudo, hein? Deus abençoe vocês. Reverendo Davidson, mais uma vez, minha gratidão a Deus por sua vida. Tchau, tchau. Amém. Shalom, shalom.